Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é o psicólogo Wagner. Graças a Deus, mais um dia de vida, mais um dia de conquista, mais um dia de vitória. É um motivo de muita satisfação eu estar aqui compartilhando um pouco a minha história de vida, a minha história de superação. Como muitos sabem, eu nasci no dia 31/10/1969, tenho 54 anos de idade e, sem muitas delongas, eu quero contar um pouco a minha história de superação com o vício das drogas. Eu fui dependente químico durante 25 anos, usei cocaína e tinha tudo para dar errado. Confesso para vocês que foram períodos muito difíceis para mim, período de muito sofrimento, muita dor, e quando eu achei que não tinha mais solução, uma luz no fundo do túnel clareou para mim e eu consegui me resgatar. Se eu falar para vocês que o processo foi fácil, eu vou estar mentindo. O processo da cura, o processo da libertação é um processo muito árduo, é um processo que dói muito, é um processo difícil. Mas, graças a Deus, com muito esforço, com pessoas que estavam do meu lado, minha mãe, alguns amigos verdadeiros, através dessas ajudas eu consegui superar a questão da dependência química. E hoje, graças a Deus, formado, a minha trajetória na universidade também não foi muito fácil, eu tive muita dificuldade, até porque eu ainda estava no consumo do uso da substância, então foi muito difícil conciliar uma vida desregrada, uma vida de vício. Foi muito difícil conciliar com os estudos. Mas eu sempre tive esperança que eu ia conseguir superar todas essas dificuldades. Principalmente a dificuldade com o vício. Porque eu sabia que a grande questão da minha dificuldade na universidade foi o vício. Não foi a questão de ter dificuldade de aprendizado, mas conciliar cocaína, bebida e estudo é muito complicado. Demorei 10 anos para terminar minha faculdade. Foram 10 anos ininterruptos, 10 anos indo para a faculdade. Então vocês imaginam o quanto não foi fácil para mim. No ano de 2017, quando a minha primeira turma se formou, eu tinha menos de 50% das matérias concluídas na universidade. E eu me lembro que a minha coordenadora me chamou na clínica e falou para mim que a partir daquele momento eu não poderia mais fazer clínica. De tantas DP que eu tinha, que eu carregava. E aquilo me doeu muito. Eu confesso para vocês que eu fazia clínica ali na Ademar de Barros. As pessoas que estudaram comigo da época, que hoje já são psicólogos, eles lembram muito bem. E eu lembro que eu passei ali naquele Parque Santos Dumont com lágrimas nos olhos, chorando e me perguntando o que eu estou fazendo com a minha vida. E eu lembro que eu fiquei refletindo muito sobre aquela fala da minha coordenadora. Não que ela estivesse errada, ela estava perfeitamente certa. E eu fiquei fazendo uma reflexão, e eu não sou religioso, mas eu acredito muito em Deus, e no meu coração eu falei com Deus,
que eu faria? O que eu fazia com tudo aquilo? Deus é tremendo, Ele só falou para mim, faça a sua parte, estude. E eu fiquei ali fazendo uma reflexão, fui para o ponto de ônibus e confesso para vocês que a partir daquele momento a minha trajetória começou a mudar. Eu tomei uma decisão na minha vida, uma decisão de mudança, uma decisão de responsabilidade, que até o momento eu não tinha. Peguei, fui para minha casa e falei, bom, eu preciso mudar. E a partir daquele momento as coisas começaram a mudar dentro de mim. Eu comecei a fazer um trabalho de muitas reflexões sobre o que eu queria para a minha vida e o que eu não queria para a minha vida. E psicologia, eu sempre quis ser um psicólogo. E eu lembro que eu conversei com a minha coordenadora e ela falou, eu falei para ela em quanto tempo que eu terminaria a faculdade, ela olhou para mim e falou assim, eu não tenho nem ideia, eu não sei. E eu fiquei pensando, eu falei, Wagner, vamos embora. E comecei a estudar. A partir de 2017, quando aquela minha primeira turma, que era de 2012, se formaram, a partir dali eu comecei a me formar, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar, fui estudando, com muita dificuldade, porque eu estava naquele processo ainda de libertação, mas eu lutando contra as minhas vontades, e eu me esforçando bastante, e abriram-se as matérias da faculdade, e eu comecei a fazer online, mas depois eu precisei ir presencialmente fazer essas provas, mas eu me dediquei, eu fui estudando, com muita dificuldade de interpretação de texto, de entender, de compreensão, mas fui fazendo a minha parte, fui falando com Deus, falei, entra na minha mente, eu preciso terminar essa faculdade, eu preciso ser o psicólogo e não ser mais um psicólogo. E comecei a tirar nota, tirar média, fui ali matando as minhas DPs, e eu estava sem fazer o projeto de pesquisa, fui para a faculdade, o meu professor Sandro, um grupo de meninas que me acolheram muito, a Anaísa e mais umas meninas que me acolheram muito no grupo, e eles me deram uma oportunidade de ficar com eles no grupo de TCC, e com todas as minhas dificuldades, as meninas pegaram na minha mão e foi levando, eu fui ajudando de uma outra forma. Eu acho que cada um ajuda da forma que fique melhor para eles, para ser ajudado. E confesso para vocês que conseguimos finalizar o TCC, fomos aprovados. Depois eu tive que ir para a clínica, fazer todas as matérias de clínica, que também não foi fácil, e eu ali com muita dificuldade, mas encontrei um grupo muito bom ali, pessoas que me pegaram pelas minhas mãos e não deixaram eu desanimar. E quando eu estava desanimado, as pessoas conversavam muito comigo. Hoje o meu amigo, o psicólogo Tadeu também, foi uma pessoa que foi muito presente ali na minha existência, ali na clínica, me ajudando, me dando uma força. Eu poderia citar outros nomes, a psicóloga Renata Cristina, a psicóloga Renata, o psicólogo Asaf, a Fabi, teve a Bruna ali, a psicóloga Bruna hoje também, a Rossane, Julie, essas pessoas tiveram ali do meu lado, comigo, me dando uma força, sempre eu meio desanimado, muitas das vezes bate um desânimo, mas a gente tem pessoas que nos levantam. E eu agradeço muito essas pessoas, os professores que cobraram tanto de mim, e hoje eu entendo o porquê de tanta cobrança, os relatórios, quantos relatórios a gente
fazia, tinha que voltar para arrumar laudos sem fundamentações. E eu lembro que os professores, minha professora Andréia, sempre ali cobrando de mim, Wagner, não é assim, tem que ler, tem que fundamentar. E hoje eu vejo o quanto que isso é importante. O quanto que essas cobranças dos professores são importantes para a nossa profissão, para a nossa carreira profissional. Hoje eu sou funcionário de uma clínica e hoje quando falam em laudos, relatórios, eu fico bem tranquilo, porque eu aprendi a fazer. Aprendi, sei fazer e sempre procuro fazer com excelência. Então eu agradeço muito esses meus professores. Minha professora Andréia Cristina, que me ajudou muito, né, que me deu muita força, que sempre esteve comigo também. Todos os professores, é até difícil citar um professor só, mas teve vários professores que esteve ali comigo, o Flávio Porto, o professor Chico, da época de 2012, Chico Ramires, sociólogo. Eu me delirava com as aulas dele, da minha professora Lauren. Eu olhava o Chico Ramires falando em aula, na aula de filosofia, relações étnicas, raciais, ele vivenciava aquilo que ele falava, e aquilo, os meus olhos brilhavam, o meu coração enchia de alegria. E eu ficava pensando, eu queria ser que nem ele. Mas graças a Deus, eu sou o Wagner, cada um com a sua peculiaridade, né? Peculiaridade. E confesso para vocês que eu consegui, com muito esforço, com muita força de vontade, com muito empenho e com muitas lágrimas também. Tive lágrimas e tristezas, sempre que era reprovado, porque fui reprovado. Mas hoje eu entendi que os professores não eram ruins comigo. Eles sabiam que eu poderia dar o melhor de mim. E foi isso que eu fiz. Hoje eu sou psicólogo clínico, trabalho numa clínica aqui em São José dos Campos, aqui na Rua Paraibuna. E confesso para vocês que eu sou muito feliz de ter conseguido essa minha formação. Sou muito feliz de ter conquistado talvez algo que eu nunca imaginaria conquistar. Negro, ex-dependente químico e hoje eu sou um psicólogo. Eu dedico tudo isso primeiramente a Deus, a minha mãe, eu dedico a minha família, eu dedico essa conquista aos meus amigos, aqueles que estiveram comigo, e dedico também àqueles que não acreditavam em mim. Porque aqueles que não acreditavam em mim também fez parte dessa minha conquista. Talvez pelo fato de muitas pessoas não acreditarem, também me deu força para me mostrar para mim que eu nunca precisei provar nada para ninguém, eu só precisava provar para mim mesmo que eu era capaz. E não só eu sou capaz, eu acho que todo mundo é capaz de realizar sonhos, de realizar conquistas. E aí talvez vocês podem pensar, puxa, mas 10 anos, talvez foi o tempo que eu precisei. Talvez foi o tempo que eu precisei de maturidade para ser um psicólogo, para ser um profissional, para fazer as coisas de acordo com um código de ética, respeitando todas as diretrizes, respeitando talvez a minha profissão. Então eu queria falar para vocês que tiver acesso a esse vídeo, para vocês não desistirem. Não desistam.
não precisam ser fortes, mas não desistam. Eu lembro, quando eu entrei na faculdade em 2012, no segundo semestre, uma professora colocou um slide de um monte de pássaros. E esses pássaros iam participar de uma corrida. E esse slide me chamou muita atenção na época. Então, na hora da largada, todos os pássaros foram correndo. Tinha vários tipos de pássaros. E uns chegavam inteiros, cruzavam a linha de chegada inteiros, um pouco mais cansado. E tinha muitos que chegavam destruídos, arrebentados. Mas chegavam. Moral da história: não importa como que você vai chegar. Se você vai chegar inteiro, se você vai chegar um pouco cansado, ou se você vai chegar totalmente destruído. Mas o mais importante, talvez seja cruzar a linha de chegada. E foram 10 anos para mim. 10 anos. 10 anos que tive tristezas e tive muita alegria também. E graças a Deus eu consegui. E se você quiser se esforçar, você consegue também. Talvez você esteja querendo desistir, querendo desanimar, mas eu, como psicólogo, eu falo para você: não desista. Siga em frente. Ah, Wagner, mas eu tenho muitas DP. Eu também tive muitas DP. Foi o que eu falei para vocês. Em 2017, quando todo mundo se formou, eu não tinha 50% das matérias concluídas. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não chorei? Que eu não me desesperei? Foi muito difícil para mim. Mas eu sabia que eu era capaz. Eu sabia que eu precisava ter responsabilidade. E graças a Deus, eu internalizei isso e me tornei uma pessoa responsável nos meus estudos e venho sempre procurando ser responsável na minha vida. Eu agradeço a todos vocês, eu agradeço a todos os meus amigos, a minha família, eu agradeço, enfim, aos professores que tiveram a oportunidade de dar aula para mim, e quero agradecer e falar para eles que eles foram muito importantes na minha formação. Um beijo, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até!